Olá, estamos iniciando mais um Destaque Rural Notícias. Hoje é 8 de agosto de 2019. Fique conosco. Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, caminhos para alta produtividade. E BASF, We Create Chemistry. E a Conab atualiza a estimativa na produção de grãos para este ano. O número atualizado da safra 2018-2019 de grãos, divulgados nesta quinta-feira pela Conab, confirmam a produção recorde para este ano. O país deverá colher 241 milhões de toneladas, o que representa um crescimento de 6%. Ou seja, 13 milhões de toneladas se comparado à safra anterior. A área plantada está prevista em 63 milhões de hectares, com um aumento de 2% sobre o mesmo período do ano passado. A produção de milho primeira safra deve cair 26 milhões de toneladas, uma redução de 2% sobre a safra passada. A colheita encerrou-se na região Centro-Sul e segue ocorrendo nas regiões Norte e Nordeste. Já o milho, segunda safra, terá uma produção recorde de 73 milhões de toneladas, o que é 35% a mais em relação à safra de 2017 e 2018. A colheita foi intensificada e agora estende-se a 84% da área plantada. A soja sofreu uma redução de 3% na produção e atingiu 15 milhões de toneladas. As regiões Centro-Sul, as regiões Centro-Oeste e Sul representam mais de 78% da produção. E o governo federal sinaliza prorrogação no custeio de investimentos para o arroz. O governo federal sinalizou com a prorrogação das parcelas de custeio e investimento para arrozeiros. A expectativa é de que a definição seja anunciada ainda nesta semana. A notícia desta medida foi considerada positiva pelo setor. Conforme o presidente da Federarroz, Alexandre Velho, depois de 2 semanas de intenso trabalho, houve a sinalização positiva por parte do Ministério da Economia e do Ministério da Agricultura, no sentido de os produtores conseguirem alongamento nas parcelas de custeio. BASF, há 7 anos ao lado dos campeões do desafio de produtividade SESB. E nós vamos conversar com a jornalista Fernanda Custódio, que vai trazer a movimentação da soja e do milho na Bolsa de Chicago. Boa tarde, Fernanda. Oi, João. Muito boa tarde para você e boa tarde a todos que nos acompanham aqui pelo Destaque Rural Notícias. Muito bem. E como aconteceu o fechamento do mercado hoje para as duas commodities que tu esteve acompanhando? João, hoje, no pregão dessa quinta-feira, a gente acompanhou um movimento de alta um pouco mais consolidado, tanto nos preços da soja quanto nos preços do milho lá no mercado internacional. No caso da soja, os principais vencimentos da commodity registraram altas de mais de 16 pontos, viu, João, nessa quinta-feira, e no caso do milho, essa valorização ficou próxima de 4 pontos. Não temos nenhuma novidade quando a gente fala de fundamentos para esses dois mercados, mas conforme a gente já vinha conversando, né, João? Na próxima segunda-feira, dia 12 de agosto, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos vai reportar, então, o seu novo relatório de oferta e demanda. Então, hoje nós tivemos essa movimentação técnica com os participantes do mercado ajustando as suas posições. Isso é um movimento muito natural no mercado, João, toda vez que a gente tem uma informação muito importante que vai ser divulgada. E, inclusive, a gente já tem algumas expectativas para esse relatório que os participantes do mercado esperam, então, que o SDA ele reporte na próxima segunda-feira uma queda na área cultivada com milho, agora na safra 2019-2020, lá nos Estados Unidos. Claro que a gente vai ter que aguardar até segunda-feira para ver realmente a confirmação dessa informação ou não por parte do SDA. E a gente vinha falando também outros dois fundamentos que continuam no radar dos investidores, é a questão do clima, principalmente para a cultura do milho, lá no meio oeste dos Estados Unidos, mas por enquanto as previsões climáticas continuam indicando chuvas em boa parte do cinturão de produção lá no meio oeste,
E no caso da China e Estados Unidos, a gente mantém essa guerra comercial, João, não tem nenhuma novidade nesse sentido, e a China também, ela até esse momento está mantendo a sua postura em paralisar essas compras de produtos agrícolas norte-americanos. Então, assim, a gente segue sem novidades realmente nesse mercado e todo mundo já aguardando e se posicionando para esse relatório de segunda-feira, que por enquanto é a informação mais esperada do mercado, viu, João? Certo, Fernanda. Então seguimos aguardando a divulgação do relatório americano para amanhã. Porém, hoje, como toda quinta-feira, foi publicado o informativo conjuntural da Emater, que traz novidades quanto à semeadura do trigo aqui no Rio Grande do Sul. Tu acompanhou e como está a situação aqui? Isso mesmo, João. Então, tradicionalmente, quinta-feira, a gente tem esse boletim da Emater e a notícia, por enquanto, é boa. Os produtores aí no estado do Rio Grande do Sul finalizaram esse plantio do trigo, agora dessa temporada. Estamos falando de mais de 739 mil hectares cultivados com cereal agora nessa safra, João, e por enquanto a Emater indicando que o clima tem contribuído para esse desenvolvimento inicial das lavouras de trigo, e a gente tem até esse momento boa parte das lavouras em desenvolvimento vegetativo e 3% das áreas já estão em fase de floração. Claro que a gente ainda vai acompanhar o comportamento do clima ao longo do desenvolvimento dessa safra, mas pelo menos por enquanto tudo tranquilo para os produtores aí no estado do Rio Grande do Sul, viu, João? Então era isso, Fernando. Eu agradeço a tua participação. Esperamos você amanhã aqui no Destaque Rural Notícias com mais informações. Tá certo. E, João, só para reforçar, todas essas informações estão detalhadas na nossa página. Muito obrigada, até amanhã. Até amanhã. E para saber mais sobre as soluções da BASF usadas pelos campeões do Desafios de Produtividade SESB, procure um RTV da sua região. Movimento nos portos do Paraná cresce 19% em julho. Os portos do Paraná movimentaram em julho deste ano cerca de 5 milhões de toneladas de cargas. O volume representa um aumento de 19% em relação ao registrado no mesmo mês de 2018. Já a movimentação chegou a quase 5,4 milhões de toneladas. O segmento que apresentou maior alta no período é dos granéis sólidos, com alta de 23%, tanto de importação quanto de exportação. Em 31 dias foram movimentadas quase 3,75 milhões de toneladas desse tipo de carga. O volume chegou a pouco mais de 3 milhões de toneladas em julho do ano anterior. Considerando apenas os principais granéis sólidos de exportações juntos, como farelo, milho e soja juntos, o aumento da movimentação foi de 33%, na comparação dos meses de julho de 2018 e 2019. As exportações dos três produtos somaram quase 2 milhões de toneladas exportadas. E as importações de lácteos caem em julho. Segundo a SECEX, as importações de lácteos diminuíram em julho na comparação mês a mês. O volume reduziu 9% e os gastos 2% frente a junho último do ano passado. O principal produto adquirido no período foi o leite em pó, que teve queda de 13% no volume em relação ao mês anterior. Os principais fornecedores de leite em pó em volume seguem sendo a Argentina e o Uruguai. O menor volume de lácteos internacionalizado ocorreu em momento de menor oferta de matéria-prima nos países vizinhos nesta temporada. De acordo com os últimos dados disponíveis na Argentina, de janeiro a maio, a produção reduziu 6% em 2019 na comparação anual. No Uruguai, a queda de janeiro a junho de 2019 frente a igual período de 2018 foi de 7%. Apesar da queda na importação no mês, no acumulado de 7 primeiros meses de 2019, o volume comparado aumentou 10% na comparação anual.
E vamos agora ao comentário de Economia e Política com Moisés Cristiano. Olá, amigos da Destaque Rural, tudo bem? Estou de volta hoje para trazer mais notícias e informações, mais análises, na verdade, né, sobre o que está acontecendo aí na nossa economia. Olha, eu estou muito otimista, viu, em relação à economia brasileira, porque eu tenho visto algumas informações aí que têm saído que estão sendo bastante positivas, e nessa semana a gente teve mais duas aí, né? Ontem a gente teve aí a Câmara dos Deputados na madrugada de ontem já votando em segundo turno a reforma da Previdência, e ontem, né, também conseguiram vencer a fase dos destaques. E agora então o texto da reforma da Previdência está pronto para ir para o Senado. Hoje já tivemos a informação de que Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, assim que recebe, né, o texto aí aprovado pela Câmara dos Deputados, já vai enviar para a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, da Câmara do Senado, né, do Senado, e isso então significa o seguinte: a agilidade aí, né, no tratamento do texto da reforma. Eu tive a informação também, lendo aí, né, que o pessoal certamente já viu sobre isso também, que tem a expectativa de que entre 45 e 65 dias há a possibilidade já de se colocar então à votação o texto da reforma da Previdência no Senado. E hoje também o presidente Jair Bolsonaro falou que agora vai se fixar em termos de reformas na reforma tributária, né? O governo tem que também, o governo espera também, né, ter alguma proposta aí para a reforma tributária para começar a ser discutida também. Ela já está na comissão especial sendo discutida aí na Câmara dos Deputados, mas aí precisa também, né, que precisa não, mas o governo, o executivo também quer aí trazer algumas propostas para a reforma tributária. A outra informação que a gente teve, que eu acho que é bastante positiva, foi a inflação. Positiva em termos, né? Ela esteve baixa, 3,33% nos últimos 12 meses, 2,42% no ano agora de 2019 e 0,19% em julho. Foi o menor patamar da inflação em julho nos últimos 5 anos. Isso significa o seguinte: temos uma inflação comportada, e isso abre mais possibilidades de corte na taxa básica de juros, e isso significa o quê? Mais estímulo à produção e mais estímulo ao consumo. O pessoal que trabalha aí com agronegócio sabe muito bem, está acostumado no dia a dia a trabalhar com a questão da oferta e da demanda, né? Essa inflação baixa, ela demonstra algumas coisas importantes para analisar. Por exemplo, nós temos aí uma meta central de inflação do Banco Central de 4,25% e o mercado estima 3,8% a inflação em 2019. Ou seja, nós temos uma inflação baixa, significa o seguinte: nessa relação de oferta e demanda nós estamos devendo, né? Nós temos condições de produzir mais, a indústria brasileira pode produzir mais e a gente tem condições de consumir mais também dentro de um certo patamar que o Banco Central acha que é positivo, que é 4,25%. Então significa o seguinte: nós temos que avançar na produção do Brasil e também nós temos que avançar aí no consumidor, ter mais confiança e começar a consumir mais. Claro que precisa ter uma renda melhor, precisa melhorar os índices aí de desemprego. Estamos com 12 milhões e 800 mil desempregados, então tem que melhorar essa questão para que a gente possa então ter uma inflação mais equilibrada, né, dentro daquilo que o Brasil pode produzir e também pode consumir. Mas eu sou otimista, acho que estamos caminhando aí para situações bem melhores em termos econômicos para o nosso país. Esse então é o meu comentário de hoje para o pessoal aí do Destaque Rural Notícias nesta quinta-feira. Abraço e até amanhã. Muito bem, este foi o Destaque Rural Notícias de hoje. Nós ficamos por aqui e voltamos amanhã às 18 horas. Até lá! Destaque Rural Notícias. Patrocínio: Grupo Floss, Manejo e Fisiologia, Caminhos para a Alta Produtividade. E BASF, We Create Chemistry.